A Causa Secreta, conto de Machado de Assis, primeiro vídeo de leitura. Quero te dizer o seguinte, eu gravei 3 vídeos falando sobre o vocabulário, explorando o vocabulário desse conto. Um dos motivos pelos quais eu faço esses vídeos é para que nós possamos conversar sobre vocabulário. Vocabulário, entenda, coisa mais abrangente que você pode entender por vocabulário, né? Contexto histórico, personagens, referências, esse tipo de coisa. Então um dos objetivos é que você entenda isso. Mas é claro, às vezes ficar parando e ficar expandindo essa explicação do vocabulário tira um pouco o ritmo da narrativa, né? É claro que eu acho que isso não é um problema, mas dessa vez eu decidi fazer uns vídeos separados, né? Eu chamei esses vídeos de introdução, mas talvez você prefira vê-los depois de assistir os vídeos em que eu leio o conto. Durante os vídeos, os vocábulos que forem problemas, eu só vou dar uma explicação bem superficial só para você entender o conto, né? Mas eu aconselho fortemente você a assistir esses 3 vídeos. O ideal, na minha humilde opinião, seria você assistir os 3 primeiros vídeos, ler o conto junto comigo e depois assistir esses vídeos de revisão de vocabulário mais uma vez, né, para tentar internalizar essas coisas. Mas fica a seu critério. Assim como você pode ignorar os 3 vídeos e simplesmente assistir a leitura desses contos. A Causa Secreta. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço, ou seja, sem esconder nada, né? Mostrando tudo. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas 3, coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a este respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade, que lhe não é habitual. Então lembre-se, Garcia, que é, digamos, o visitante, a esposa, que está toda trêmula, e o Fortunato, que é o esposo. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar à origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior e aí continuou o conto. Eu só quero te chamar a atenção para uma coisa bem interessante. Olha que legal. O Machado de Assis, ele começa o conto com uma cena extremamente dramática, né? Aconteceu alguma coisa ali. Eles falaram alguma coisa, e tá um climão ali na sala, vamos colocar assim, né? Então a gente vê, o narrador passa, olha para cada um dos 3 personagens. E nós sabemos que eles até tentaram falar de algumas outras coisas e o assunto não pegou ali, né? E aí é como se, digamos assim, a câmera parasse, congelasse essa cena, entre constrangedora, uma cena nada confortável para nenhum dos personagens ali. E aí a gente volta no tempo para ver o que aconteceu antes disso, né? Garcia, lembre-se, Garcia é o visitante, não o esposo. Tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No ano de 1860, estando ainda na escola, então voltando do que a gente já tinha voltado, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez à porta da Santa Casa, como se fosse um hospital, né?
Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura, mas ainda assim tê-la-ia esquecido se não fosse o segundo encontro poucos dias depois. Morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia 1 ou 2 vezes por mês e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele, ou seja, sentou-se perto dele, junto dele, né? Então tá, então o Garcia, eu acho que esses contos mais novos do Machado de Assis, depois do Memórias Póstumas, mas eles são bem compactos assim, então é bom a gente dar uma digerida. Então vamos lá, o Garcia, nós estamos na época em que o Garcia ainda não conhecia o Fortunato. Ele só tinha visto o Fortunato uma vez. Tá ali no teatro, Fortunato entra. A peça era um dramalhão cozido a facas, ouriçado, ou seja, excitado, né, trazendo excitação, de impressões e remorsos. Mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante, nós estamos sempre junto com o Garcia, pelo menos por enquanto, estamos usando o olhar do Garcia, que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama vem uma farsa. Uma farsa é uma pequena peça extra de comédia, né? Mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. Cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca entrou num tilbury, ou seja, numa carruagem de aluguel, né? Um Uber da época. Entrou num tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Do nada, né? O Garcia decide seguir esse personagem curioso, né? Por que num dramalhão assim ele presta tanta, ele está prestando tanta atenção como se fosse uma peça maravilhosa, né? Será que aconteceu alguma coisa na vida dele parecido com aquilo? Bom, mas passou. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas, estava em casa quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu do sótão aqui é o andar superior, onde morava o primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra, o seu vizinho de baixo, esse empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam escada acima ensanguentado. O preto que o serviu acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Já aí vem alguém acudiu.